salve medievais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medieval Cash. Hoje, a gente vai mergulhar na origem de um dos nomes mais temíveis e lendários da história, os assassinos. Como que um grupo político e religioso, os ismaelitas nizaritas, que viviam lá em fortalezas nas montanhas, ganhou essa reputação tão duradoura e, vamos combinar, sinistra aqui no Ocidente. É uma história incrível, porque ela mistura política, religião, propaganda e um erro de tradução, assim, gigantesco. Nossa! E olha, para a gente mergulhar nesse assunto, a gente usou como base um artigo super detalhado do site História Medieval, que se apoia no trabalho de gente muito séria, como o historiador Farhad Aftari, que é talvez a maior autoridade no assunto hoje. Exato. E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Separar o que é mito do que é fato. Tentar entender como a história real de um movimento complexo foi, assim, completamente engolida por uma narrativa cheia de drogas, paraísos artificiais, manipulação mental. Ok, vamos desvendar isso então. A explicação mais famosa, que todo mundo já ouviu falar, envolve a Xixi. Mas de onde isso saiu, afinal? Saiu da fonte mais cinematográfica possível, que são os relatos do viajante veneziano Marco Polo. Ele é, em grande parte, o arquiteto do mito, sabe? Vamos então para essa história porque ela é boa demais. O Marco Polo descreve essa figura quase mítica, o Velho da Montanha. Um líder misterioso que comanda todo mundo de uma fortaleza inexpugnável chamada Alamut. A imagem por si só já é muito poderosa. Com certeza. O Velho da Montanha virou o arquétipo do líder de culto, sabe? Aquele cara recluso, carismático e com poder absoluto sobre a vida e a morte dos seus fiéis. É uma figura que captura a imaginação. Totalmente. E segundo o Polo, o método que ele usava para garantir essa lealdade cega era espetacular. E como era? Ele descreve um tal de Jardim do Paraíso secreto que o velho teria construído dentro da fortaleza para ser uma réplica perfeita do paraíso descrito no Alcorão. Ele pinta uma cena com rios de leite, mel e vinho, as frutas mais exóticas, palácios luxuosos e, claro, as mais belas mulheres, as Húris, que cantavam e tocavam para encantar os jovens. Uma fantasia completa. Uma fantasia bem orientalista, né? Diga-se de passagem. Era exatamente o tipo de história que o público europeu da época, que era fascinado e ao mesmo tempo amedrontado pelo Oriente, queria ouvir. Sei. Confirmava todos os estereótipos de um lugar exótico, perigoso e, assim, entregue aos prazeres sensoriais. E o método de recrutamento que ele descreve é o auge disso. Ele diz que jovens guerreiros eram escolhidos, recebiam uma bebida com ópio, adormeciam e aí eram carregados para dentro desse jardim. Imagina a cena. Exato. Quando eles acordavam no meio de tanto luxo e prazer, eles genuinamente acreditavam que tinham sido levados ao paraíso, por um milagre. E ali eles ficavam por um tempo, vivendo essa fantasia. A ideia era dar a eles um gostinho do que os esperava na vida após a morte. Uma prova concreta da recompensa divina. Certo. Mas é aqui, exatamente aqui, que a gente precisa colocar a primeira grande lupa de historiador na história. Existe um problema cronológico, assim, incontornável no relato do Marco Polo. Qual seria? Ele escreveu as memórias dele no final do século XIII, lá por 1298. Só que a fortaleza de Alamut, que era o centro do poder nizarita no Irã, foi completamente arrasada pelos exércitos mongóis em 1256. Nossa! Ou seja, mais de 40 anos antes de ele escrever. É impossível que ele tenha visitado o local e visto esse jardim como ele descreveu. Pera um pouco. Então a fonte principal, a mais famosa, a que todo mundo cita para essa história do paraíso e das drogas, nunca esteve lá. Exato. Isso muda completamente o peso do relato. Ele estava basicamente recontando uma fofoca, um boato que já circulava. Exatamente. Na melhor das hipóteses, ele ouviu essas histórias de segunda ou terceira mão durante as viagens dele pela Pérsia e registrou como se fossem fato. Ele não foi uma testemunha ocular. Ele foi um compilador de lendas. Entendi. E isso é fundamental para a gente entender todo o resto. Certo. Mas vamos continuar com a lenda que ele contou, porque a parte da manipulação psicológica é o que amarra tudo, né? Sim, é o ponto-chave. Depois de provar do paraíso, os jovens eram de novo drogados, retirados do jardim e levados de volta à presença do Velho da Montanha.
E aí vinha a missão: assassinar um general, um vizir, um líder inimigo. E a promessa era muito clara, né? Claríssima. Se você sobreviver, eu te mando de volta para o paraíso. Se você morrer, não se preocupe porque você vai para o paraíso eterno, que ainda é melhor. E essa narrativa, ainda que fantasiosa, era uma ferramenta de explicação muito poderosa. Para os cruzados e outros europeus que viam a eficácia desses agentes, era difícil entender essa devoção. Claro. A ideia de que eles eram fanáticos drogados, iludidos por uma promessa de paraíso carnal, era uma explicação muito mais simples e conveniente do que admitir que estavam lidando com um adversário político e militar altamente organizado e disciplinado. Ou seja, a lenda desumaniza o inimigo. É mais fácil lutar contra zumbis controlados por um mestre do que contra soldados com uma causa. Exato. E essa imagem não veio só do Marco Polo, certo? Ela foi reforçada por outras fontes. Sim, ele não estava sozinho. A narrativa dele caiu em solo fértil, sabe? Outros relatos europeus da época, principalmente de clérigos, de cronistas das cruzadas, pintavam um quadro bem parecido. Eles viam os nizaritas como uma ameaça sinistra, incompreensível. Tem um exemplo que é muito forte, o do padre alemão Brocardus, do século XIV. O texto dele é quase um alerta de pânico. Ele escreve, e eu vou até citar: "Eu nomeio os assassinos que devem ser amaldiçoados e evitados. Eles se vendem, têm sede de sangue humano." Nossa! Sede de sangue humano. É pesadíssimo. Ponto. Matam inocentes por pagamento e não se importam nem com a vida, nem com a salvação. É uma linguagem de demonização explícita. Ele não está descrevendo um grupo, ele está descrevendo monstros. Isso nos diz muito sobre a mentalidade da época. E fica pior. Ele continua descrevendo a capacidade de infiltração deles de uma forma, assim, quase sobrenatural. Ele diz: "Como o diabo, transfiguram-se em anjos de luz, imitando os gestos, as vestimentas, as línguas de diversas nações." É o medo do inimigo invisível. Exato. Ele está falando de uma ameaça que pode estar em qualquer lugar disfarçada. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente percebe que o texto do Brocardus é uma peça de propaganda de guerra fantástica. Sem dúvida. Ele diz muito mais sobre o medo e o imaginário cristão medieval do que sobre os nizaritas em si. A linguagem é de conflito apocalíptico, o outro não é apenas um inimigo político, é uma encarnação do mal. Certo. Então, se a gente joga fora essa história do jardim e das drogas como fantasia e entende os relatos europeus como propaganda, a gente fica com um buraco. O próprio nome, assassino, parece vir de haxixe. Como a gente explica isso? Aí a gente chega no coração da questão, que é uma grande confusão linguística e cultural. A palavra assassino, como chegou no Ocidente, é uma corruptela de termos árabes que eram usados na época. Hashishiem ou hashishia. Que foneticamente é bem parecido. E o que essa palavra significava exatamente naquele contexto? Era tipo um termo neutro para usuário de haxixe? De jeito nenhum. E esse é o ponto central que a pesquisa moderna, como o do Daftari, esclareceu. No mundo islâmico medieval, esses não eram termos descritivos, eram termos pejorativos. Eram xingamentos. Xingamentos? Sim. Quem usava essas palavras eram principalmente cronistas muçulmanos sunitas, que eram os maiores inimigos políticos e religiosos dos nizaritas, que, vale lembrar, são uma vertente do islamismo xiita. Ah, então não era um nome que eles usavam para si mesmos, mas um apelido dado pelos rivais. Precisamente. Havia uma rivalidade sectária e política brutal. Chamar os nizaritas de hashishia era uma arma nessa guerra de propaganda. A palavra não significava só usuário de haxixe. Ela carregava uma conotação de pária social, de gente de baixa classe, imoral, ralé, sabe? E entendi. Era uma forma de deslegitimar o movimento deles, de dizer: esses não são um grupo religioso sério, são só um bando de marginais. Nossa, isso muda tudo. É como se um rival político hoje chamasse o outro de bandido e a história registrasse isso como a profissão oficial dele. É uma analogia perfeita. A intenção era manchar a reputação deles. E a ironia disso tudo é monumental. Se você vai ler as fontes internas dos próprios nizaritas, os textos deles, a imagem que emerge é o completo oposto. Como assim? Eles pregavam uma disciplina extremamente rígida,
uma vida austera, com um código de conduta rigorosíssimo. O consumo de álcool e de qualquer outro intoxicante era expressamente proibido. Que loucura! Então o apelido que definiu eles para a história do Ocidente era o exato oposto do que eles pregavam e praticavam? Exatamente. A imagem do fanático drogado era literalmente uma fake news criada pelos inimigos? Exato. E aí o processo de distorção se completa. Pensa só na sequência. Primeiro, um rótulo difamatório, um xingamento, é criado por rivais. Segundo, esse rótulo é ouvido pelos cruzados europeus na região. Terceiro, esses europeus que não entendem nada do contexto da briga sectária e que já estão predispostos a ver o Oriente como um lugar bizarro, eles interpretam o xingamento de forma literal. Eles pensam, então eles são chamados de usuários de haxixe, então eles devem usar haxixe. E além da nasce daí? Além da nasce dessa tempestade perfeita de rivalidade política, preconceito religioso e um erro crasso de tradução cultural. Então, o que tudo isso significa? Se a gente junta as peças, a imagem que temos hoje do assassino, essa figura pop, vem de uma construção ocidental medieval, não de um fato histórico. É uma colcha de retalhos, né? Costurada com os boatos do Marco Polo, o medo dos cronistas e a interpretação errada de um xingamento. E vale a pena pensar por que esse mito foi tão poderoso. É porque a caricatura era muito mais simples e, vamos dizer, muito mais sexy do que a realidade. Claro. A verdade histórica é sobre um Estado teocrático complexo, que usava o assassinato político seletivo como uma tática de guerra assimétrica contra impérios gigantescos. Isso é geopolítica, é estratégia, é bem mais complicado. A história real é complexa, além é simples e cativante. E a lenda sempre tem mais chance de viralizar, mesmo no século XIII. Sem dúvida. E o sucesso dessa caricatura foi tão grande que ela atravessou séculos. Influenciou a literatura, o cinema, pensa na franquia de videogames Assassin's Creed. Totalmente. Ela bebe diretamente dessa fonte. Claro que ali o assassino é romantizado, vira um herói. Mas a base do mito, a sociedade secreta, a lealdade cega, a eficácia letal, tudo isso vem dessa construção medieval. Para a gente recapitular as ideias centrais, então. A lenda dos assassinos, com seu Jardim do Paraíso, vem de relatos europeus tardios e nada confiáveis, como o de Marco Polo. O nome que deu origem à palavra assassino não tem a ver com um consumo real de haxixe, mas sim com um termo pejorativo, um xingamento usado por inimigos para difamá-los. Exato. E a história real não é de um culto de viciados, mas é de um movimento político e religioso complexo que foi transformado numa caricatura por quem o temia e não o compreendia. Exatamente. A lenda dos assassinos é um caso de estudo perfeito sobre como estereótipos são construídos e como eles podem ser incrivelmente persistentes. Essa imagem do fanático irracional do Oriente provou ser uma ideia muito duradoura. E isso nos leva a uma provocação final. Manda! Que outras verdades históricas que a gente aceita sem questionar podem ser, na verdade, mitos muito bem contados, nascidos do medo, da rivalidade e da profunda incompreensão do outro. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio.